Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção aí da semana 2 do nosso PET 5 de História. Então, nós vamos dar sequência, ao que a gente estava trabalhando na semana 1, né? Na semana 1 nós falamos sobre a formação, né, de Roma, e agora nós vamos falar aí sobre o período monárquico, né, que é a primeira fase da história de Roma. Lembrando que a história de Roma ela é dividida em 3 fases, né? O período monárquico, o período republicano e o período imperial. Então, na semana 2 e na semana 3, nós vamos falar aí sobre o período monárquico e o período republicano. No período monárquico, eu comento sobre ele naquele link que eu disponibilizei para vocês, né, na aula 1, na descrição do vídeo da aula 1, e vou colocar ele aqui também, né, na descrição desse vídeo, né, para que vocês estejam revendo, né, quem ainda não assistiu, que é interessante, né, aprofundar um pouquinho mais aí, né, sobre o período monárquico. Tem algumas coisas que eu comento lá no vídeo que não tem aqui, né, no PET. Outras coisas são semelhantes. Bom, então vamos lá. A semana 2 está bem tranquilinha de ser feita, tá pequenas atividades, tá? Então nós começamos aqui falando sobre a divisão da sociedade romana, né, no período monárquico, falando do que significa, né, uma monarquia. Resumidamente, é uma forma de governo onde que um rei ou uma rainha, né, governa. Só que no caso de Roma, ele tem uma diferenciação, porque os reis, eles eram indicados pelo Senado, né? E o Senado era um conselho de anciães, né? Que eram compostos ali pelos patrícios, que eram as famílias mais ricas, né, e poderosas de Roma, os grandes proprietários de terra. Então eles ocupavam o Senado e eles que escolhiam, né, esse rei para governar. Mas o rei ele não tinha poderes ilimitados, não. Né? O rei ele deveria, né, governar com a anuência, né, com o acordo do Senado. Tá? Então o Senado ele tinha uma importância muito grande aqui também nesse período monárquico, assim como, né, nos outros períodos também. E aí nós, né, falamos depois, né, no texto eu apresento para a gente as classes sociais, né, dentro da sociedade romana nesse período monárquico. Nós temos aí os patrícios, né, que eu já falei que são os grandes proprietários de terra, que concentravam, né, a grande parte da riqueza de Roma em suas mãos. Nós temos aí os clientes, né? Os clientes, eles são um grupo social aí bem próximo dos patrícios, né? Então eu considero eles intermediário entre os patrícios e os plebeus, porque eles acabam recebendo uma certa proteção dos patrícios, né? Um apoio jurídico, um apoio econômico, por prestarem diversos serviços aí aos patrícios, né? Então, por estarem bem próximos a eles. Nós temos aí os plebeus, que eram romanos livres, né? Mas eles tinham pouco poder aquisitivo, né? Não tinham pequenas propriedades, né? Poucas posses, eram comerciantes, né? Agricultores, né? E não tinham representatividade política, tá? Isso no período monárquico, né? No período monárquico, quem tem o poder político é os patrícios, né? São os patrícios. Essa questão aqui dos plebeus vai se reverter no período republicano, que a gente vai ver mais para frente, tá? E nós tínhamos também, é claro, né, os escravos, tá? Os escravos que eram considerados aí, né, a classe mais baixa aí, né, da sociedade romana, e eles eram conseguidos de duas formas, como prisioneiros de guerra, tá? E como pessoas endividadas, no caso, né, plebeus, né, aquelas que contraíam dívidas e não conseguiam pagar, tá? Então, não estava relacionado à escravidão em Roma com a cor da pele, né? Então, poderia ser uma pessoa branca, enfim, amarela, de qualquer cor, não conseguiu pagar suas dívidas, né? Era vendida ali como escravo, tá? Essa situação ela também se reverte. Então é bom a gente ter essa noção, né, de como os acontecimentos vão mudando ao longo do tempo. Porque no período republicano, nós vamos comentar disso daí, a escravidão por dívidas ela é extinta. Então a escravidão por dívidas ela acontece, né, em grande parte aqui no período monárquico. Então beleza. E aí aqui nós temos, né, falando sobre algumas
obras, né, que são feitas aqui durante o período aí da monarquia, tá? Como, por exemplo, a cloaca máxima, né, que é um eficiente sistema de esgoto, tá? E vai ser interessante a gente ler essa parte para responder uma das questões aí abaixo, tá? E Roma teve ao todo 7 reis, né, sendo o último deles o Tarquínio Soberbo, tá? Ele foi considerado aí um rei muito cruel, que quis passar por cima do Senado, né, não respeitando aí os membros do Senado. Então o Senado se uniu e expulsou, né, o rei, né, Tarquínio ali de Roma e proibiu aí a monarquia, criando aí um novo sistema de governo conhecido aí como república, né, que significa aí, né, coisa do povo. Então onde que os cidadãos iriam governar e não mais ter aí um rei, tá? Isso daí a gente vê para frente. Então vamos ver aqui as atividades dessa semana 2. Primeira atividade. De acordo com o texto estudado e analisando a estrutura social e política de Roma no período da monarquia, responda: sobre quais condições um ser humano poderia ser escravizado? Então vejam bem, nós estamos falando aqui do período da monarquia, né? Então no período da monarquia, um ser humano poderia ser escravizado sendo prisioneiro de guerra e aqueles que não conseguissem pagar suas dívidas. Imagina hoje em dia, né, se todo mundo que estivesse devendo a alguém se tornasse escravo, que confusão que seria. Letra B. Quem eram os patrícios? Então a gente, né, retorna lá no texto para a gente descobrir quem que eram os patrícios. Olha, eram os grandes proprietários de terra que concentravam grande parte, né, das riquezas de Roma em suas mãos, tá? Então esses eram aí os patrícios. Aí o que era a cloaca máxima e existe algum sistema semelhante na sociedade atual? Bem, a cloaca máxima era um eficiente sistema de esgoto, não era? Então, existem vários, né, sistemas de esgoto eficientes na nossa sociedade atual. Apesar de muitas cidades ainda, principalmente, né, aqui no Brasil, né, em regiões mais pobres, não terem o sistema de, né, tratamento de esgoto, a nossa cidade, por exemplo, tem, e várias outras têm, tá? Então, existe sim, o sistema de coleta de esgoto de várias cidades atuais é semelhante aí ao dos romanos. E letra D, o que era o Senado romano? Lá no primeiro parágrafo está falando, né, o que era o Senado. Era um conselho de anciãos formado pelas mais poderosas famílias romanas que tinha como função auxiliar o monarca nas questões vitais, né, de Roma. E também tinha a função de escolher um novo monarca quando um morresse. E aí, a atividade da semana 2, né, para fechar essa semana, nós temos aí, ainda analisando a estrutura social e política da Roma monárquica, identifique qual grupo social cada característica descrita abaixo representa. Então, cá no segundo e no terceiro parágrafo, nós temos falando aí os grupos sociais, né? Patrícios, clientes, plebeus e escravos. E aí a gente consegue identificar, né, cada um desses grupos. Olha, romanos livres, sem posse de terras e grande poder aquisitivo, eram ligados aos poderosos e tinham sua proteção. Quem tinha proteção, né, dos grandes poderosos, dos patrícios? Os clientes, né? Tinham proteção aí jurídica, proteção econômica. A segunda, grandes proprietários de terras e com grande poder aquisitivo, geralmente ocupavam os cargos mais poderosos, como o Senado e a coroa romana. Eram os patrícios, né, que ocupavam aí o Senado, né, os grandes proprietários de terra. Né, a terceira aí, derrotados em guerras ou devedores que não conseguiam quitar seus débitos, trabalhavam compulsoriamente realizando serviços braçais. Eram os escravos, né? Derrotados em guerra, né, prisioneiros de guerra, ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, eram transformados em escravos. E a quarta e última, maior parte da população, sem poder aquisitivo ou terras, trabalhavam como mercadores, comerciantes e eram obrigados a prestar serviços militares, né? Nós temos aí os plebeus, né, que era a grande parte da população. Então, com isso, a gente fecha as atividades aí da semana 2, né? E na semana 3 nós vamos falar aí sobre a República, né? Já que na semana 2 a gente finalizou com
a deposição do último rei romano, né? O fim, né? Inaugurando aí o fim do período monárquico e o início, né, do período da República de Roma. Tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.